Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre circunferência e os conceitos básicos. Eu vou publicar uma série de vídeos, alguns já até estão no canal, mas eu irei publicar alguns relacionados à trigonometria, tá? Nós iremos falar sobre período, sobre como construir uma função trigonométrica, seno, cosseno, tangente, e para isso é importante entender o conceito básico, que é a circunferência, tá? Bom, a primeira coisa aí, vamos entender aqui essa primeira parte. O que é um arco de circunferência? Vou pegar essa minha circunferência aqui, colocar um pontinho e outro pontinho. Ponto A, ponto B. Essa parte aqui, ó, esse pedacinho que eu estou pintando, recebe o nome de arco de circunferência, tá? O movimento desse arco aqui é para cá, sentido anti-horário, tá bom? Porque nós iremos falar de trigonometria. Então, o que acontece? Aqui, eu falo que eu tenho um arco AB e represento dessa maneira, certo? Porém, quando eu traço um arco, eu acabo dividindo a circunferência em dois arcos, tá? Então, eu tenho esse arco AB e eu tenho outro arco aqui, ó. Esse pedaço aqui que eu não passei a caneta também é um arco, tá? Ele é um arco maior do que esse que eu fiz aqui na cor laranja. E como o sentido é anti-horário, então eu leio o arco BA, tá? Então aqui eu tenho o arco AB e o arco BA. Certo? Bom, os pontos A e B, eles são as extremidades dos arcos, tá? Então aqui, ó, se eu pensar no arco AB, o ponto A e o ponto B são os extremos. Se eu pensar no outro arco, ou seja, a parte que sobrou, BA, o ponto B e o ponto A são os extremos desse arco BA, certo? Bom, vou falar um pouquinho agora sobre o ângulo central. Eu vou usar a mesma circunferência, tá? Vou pegar uma régua, cadê minha régua? Tá aqui. Aqui no centro da circunferência, se eu ligar o centro da circunferência por um segmento de reta até o ponto B e até o ponto A, ou seja, é um raio e aqui outro raio, certo? Aqui eu formei um ângulo, certo? Esse carinha aqui é o meu ângulo central, certo? Então, o que acontece? O arco AB, ele subentende o ângulo central AOB, beleza? Vou escrever aqui, ó. AOB, aí quando eu coloco esta sigla, né, o símbolo do ângulo em cima da letra O, eu estou especificando que é o ângulo O aqui, beleza? Então, o arco AOB, ele subentende o ângulo central AOB. Estou meio torto aqui escrevendo, mas tá dando para entender, certo? Bom, agora vamos pensar no seguinte aqui, ó. Eu vou fazer uma outra circunferência, uma menorzinha. Vou usar o compasso e fazer uma circunferência menor.
Fiz uma circunferência menorzinha, porém o centro é o mesmo, certo? Ó, aqui é centro O da circunferência maior e centro O da circunferência menor, tá? Aqui, ó, eu obtive um outro arco. Vou chamar de CD. Bom, a pergunta que eu faço é: as medidas de um arco, pergunta não, uma afirmação, as medidas, tá, de ambos os arcos aqui, elas não representam a medida do comprimento desse arco, tá? O meu ângulo aqui, ó, vou colocar uma letra grega alfa aqui, ó. A medida do arco é uma coisa, o comprimento do arco é outra. Então vamos lá, ó. Qual é a medida desse arco aqui, ó? Ela se refere ao ângulo AOB, que estou chamando de ângulo alfa aqui. E COD se refere também à medida do ângulo alfa. Por exemplo, vamos supor que alfa aqui tenha 60 graus. Então a medida aqui, ó, subtende ao ângulo de 60 graus e a medida aqui também se refere a um ângulo de 60 graus, certo? Comprimento é outra coisa. Comprimento é isso aqui, ó. Observe, né? Acho que é perceptível. O comprimento de AB é maior do que o comprimento de CD. Beleza? Então, os arcos AB e CD possuem a mesma medida alfa, porém não têm o mesmo comprimento, tá bom? Não confundir comprimento com a medida do ângulo aí, certo? Bom, para finalizar então aqui, já discutimos um pouquinho a respeito de conversão de valores, né? Radianos para graus e graus para radianos. Então vamos lá, ó. Em geometria, a medida C do comprimento de uma circunferência é dado por C igual a 2πr, ou seja, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. O raio é um radiano, ou seja, daqui a aqui é um rad, daqui a aqui é um rad, daqui a aqui é um rad e daqui a aqui é um rad também, tá? Um radiano. Vocês irão precisar dessa informação. Só para fechar aqui então, ó, eu comecei aqui, eu ia deixar pronto, aí resolvi não deixar pronto, fazer na hora para vocês. Sempre no sentido anti-horário, né? Aqui é 0, a circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico é dividido em 4 partes, tá? Aqui eu tenho 90 graus, que é a mesma coisa que π sobre 2 rad, ou seja, radianos. Aqui eu tenho 180 graus, que é a mesma coisa que π rad. Aqui embaixo eu tenho 270 graus, e legal que não está dando para ver, ainda bem que eu olhei, desculpa. Voltando aqui então, 180 graus é equivalente a π rad, 270 graus é equivalente a 3π sobre 2 rad, e 360 graus é equivalente a 2π radianos. Na prática, a gente acaba fazendo os cálculos sem utilizar a unidade rad, né? Somente no final dos cálculos. Então, é muito importante para ter aí um bom desempenho no estudo de trigonometria, entender o ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, dividido em 4 partes: 0, 90, 180, 270, fechando o ciclo 360, ou em radianos. 0 ele serve tanto para graus como para radianos, tá? Então 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, fechando a circunferência, certo? Então é isso aí, estudem essa parte porque a gente vai começar a fazer uns exercícios. Valeu!